E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast aí para você que é profissional do agronegócio, para quem busca informação, busca conhecimento. Aqui é o lugar onde tu vai encontrar os mais diversos assuntos. Inclusive, hoje de tarde eu estava com uma dúvida a respeito de herbicidas e estava eu lá escutando um episódio antigo nosso, porque tem informação, né? E aí a gente pode resgatar, às vezes, alguns episódios do passado, que sempre a gente vai estar aprendendo e com certeza nesse episódio não vai ser diferente. Vai ter muito conhecimento aí para vocês também. Gostaríamos de convidar todos vocês, né, quem tem interesse, quem busca melhorar a comunicação, se comunicar melhor no agronegócio, né, que ajuda tanto para vender como às vezes até para passar uma explicação técnica, para vender aquele conhecimento técnico, é importante falar bem, se comunicar bem com as pessoas. E aí a gente está fazendo, agora lançamos, né, a nossa mentoria voltada à parte da comunicação. Então, quem tiver interesse, vai ter o link aqui na descrição desse episódio para estar participando lá, para estar se inscrevendo e entrando na lista de espera. Que em breve a gente vai estar abrindo novas turmas aí para fazer essa mentoria, né, fazer esse direcionamento voltado à parte de comunicação no agronegócio com todos vocês. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, temos um recado aí para todos vocês, porque todo mundo sabe aí, que é do agro, né, que uma caminhonete faz uma diferença no seu dia a dia no campo. Pensando nisso, a BYD lança a Shark, a primeira picape super híbrida do Brasil, potente como agro. E que vem com motores tanto elétricos quanto a combustão, juntando o melhor dos dois mundos e com uma potência de 437 cavalos, atingindo de 0 a 100 em apenas 5,7 segundos. E ainda com uma baita autonomia aí que tu vai precisar, e tu pode escolher tanto a eletricidade quanto a gasolina. Além disso, e a gente sabe que isso é um ponto muito importante para nós, estamos todo dia no campo, precisamos levar muita coisa junto no campo para realizar todas as tarefas aí que o campo pede, tem uma caçamba de 1.200 litros. A BYD Shark não é apenas uma caminhonete, ela é uma verdadeira aliada aí para aumentar tanto a produtividade, sem deixar a questão de também reduzir custos, né? Então, economiza em combustível com a flexibilidade do motor elétrico e garante a robustez aí que o campo pede. A BYD Shark é potente como agro. Conheça a BYD Shark e veja como essa super híbrida pode transformar sua rotina no campo. E para quem tem interesse e quer saber ter mais informações a respeito da BYD Shark, confira lá no site da BYD.com.br. Iniciando então o episódio de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e professor Amaral, você apresenta o pessoal aí? Olá pessoal, boa noite. É um prazer falar com vocês. Sou o professor Amaral aqui da Unesp de Botucatu. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela UFLA e depois andei aí pelo Brasil, pelo mundo e caí aqui em Botucatu. Então já tenho 14 anos que eu estou aqui na Unesp trabalhando com fisiologia de semente. Então sou um fisiologista de semente que estuda como a semente adquire qualidade fisiológica durante o seu desenvolvimento, por exemplo. E eu sou meio suspeito para falar que trabalho com semente, com cultivar todo dia, né? E a importância que isso tem e a dificuldade que a gente tem, né? Até a ideia da gente conversar hoje é falar sobre a questão da dificuldade que cada ano a gente está tendo de manter a semente mais tempo guardada, vamos dizer assim, né? Mesmo em questões de um clima mais adequado, né? No caso, um local climatizado, com uma temperatura e umidade controlada, mesmo assim a gente está tendo problemas, muitas vezes ligado com esse manter a germinação e vigor até o momento de plantar, né? Então, são coisas que a gente traz e o professor trouxe essa ideia de a gente conversar um pouco sobre isso e também da construção, né, dessa germinação de vigor. E primeira questão, acho que é para a gente trazer, professor, o que define essa questão, porque tem tanta diferença. A gente vê uma grande diferença, principalmente dos materiais mais novos, que são os mais produtivos, né? Então, que o produtor geralmente mais vai querer fazer. E a gente tem muita dificuldade desses cultivares, muitas vezes, em fazer uma semente de qualidade que passa para o produtor lá na ponta. O que tu vê, ou melhor, o que os estudos que vocês realizaram aí mostram desse desenvolvimento? Vamos conversar um pouco sobre isso para entender um pouco melhor também, e até o produtor, o técnico aí que está nos ouvindo, conseguir entender um pouco mais também a dificuldade que a gente tem, né? Porque não é só botar plano no chão, colher de qualquer jeito, jogar lá, classificar e virou semente, né? Não é bem por aí. Bom, então a gente precisa, primeiro, acho que seria interessante compreender, né, como a semente adquire qualidade fisiológica. Então, isso desde
desde a embriogênese, né, da formação, assim que a fertilização, a formação do embriãozinho, a semente, então, vai passando por diversas fases, né? Terminada a fase embriogênica, quando o embrião já está formado, aí entra uma fase chamada de maturação. Então, nessa fase de maturação é quando a semente começa a adquirir, é o primeiro componente de qualidade fisiológica adquirido na fase de maturação, que é a germinação. Logo em seguida, então, a semente vai adquirir um outro componente muito importante de qualidade fisiológica, que é a tolerância à dessecação, que é a capacidade, então, da semente de ser seca e se manter viável. Isso ocorre somente nas sementes chamadas de ortodoxas, que são a maioria das espécies agrícolas, tem esse comportamento. Um outro grupo, né, só para fazer um parênteses aí, seria as sementes recalcitrantes, mas não é o caso da soja, do milho, do amendoim, do algodão, que são ortodoxas, então, portanto, elas adquirem capacidade de tolerar a dessecação durante o desenvolvimento. Depois, exatamente nessa sequência, então, germinação, tolerância à dessecação, isso ainda na fase de maturação. Aí, caminhando para o final da fase de maturação, as sementes adquirem o vigor, capacidade, então, de enfrentar a resiliência, de enfrentar ambientes estressantes e germinar e a plântula emergir de forma rápida e uniforme. Bom, aí já terminando a fase de maturação, inicia uma outra fase muito importante, que é chamada de maturação tardia, que é quando a semente está no finalzinho já do seu desenvolvimento, está perdendo água, já está perdendo bastante água, mas está ganhando um componente de qualidade muito importante, que é a longevidade. Então, esse componente de qualidade é adquirido bem no final mesmo do ciclo do desenvolvimento da semente, quando está lá no estágio R9, a semente está no máximo de longevidade. Então, essa sequência, eu acho que é muito importante os técnicos compreenderem esses eventos que acontecem ao longo do desenvolvimento, durante a formação da semente, a sequência de componentes de qualidade que vão sendo adquiridos: germinação, tolerância à dessecação, o vigor e a longevidade. Compreendendo isso vai ajudar demais você colher as sementes com o máximo de qualidade fisiológica. E isso talvez venha a contribuir com a sua questão de alguns materiais terem baixa qualidade, muito provavelmente porque o que pode estar acontecendo é que não há uma compreensão, né, de quando a semente tem o máximo de qualidade fisiológica. E é importante mencionar que a longevidade, ela é um componente, uma coisa que só agora está sendo levantada, está sendo questionada, porque então, antigamente, ou até pouco tempo, ou até hoje, acredita-se que o máximo acúmulo de matéria seca, que é antes mesmo da semente adquirir longevidade, é quando a semente tem o máximo de qualidade. Hoje não, hoje já está bem evidente, bem claro que é importante que a semente também ganhe longevidade para conseguir expressar o seu máximo de qualidade. Então, esse componente hoje está ficando cada vez mais claro e a gente está fazendo esse trabalho de divulgação e chamando a atenção da importância da longevidade. Por que ela é importante? Porque ela preserva o vigor durante o armazenamento. Então, se você colhe uma semente com o máximo de longevidade, lá em R9, no último estágio de desenvolvimento, você está colhendo uma semente que vai enfrentar melhor as adversidades que, porventura, venham a ocorrer durante o ambiente de armazenamento. E, dessa forma, preserva o vigor e aí evita ou minimiza os efeitos relacionados com a deterioração, que é um problema muito sério durante o armazenamento que leva à perda de vigor. Como que a gente poderia, para mim tentar entender, assim, ó, se tu fosse falar antes do episódio, né, sobre longevidade da semente, eu entenderia que seria relacionado a vigor, germinação. Se eu tiver uma semente colhida com uma umidade boa, armazenada, com vigor, germinação, tudo certo, armazenasse ela, numa condição adequada, eu já teria uma condição boa para longevidade, mas se entende que a longevidade está dentro desse pacote e não como se fosse uma coisa separada, digamos assim. Exato. O que justifica isso, eu ter uma longevidade? Por exemplo, o que dá para entender, né, que se eu tiver uma semente com uma germinação boa, um vigor bom e for bem armazenado, dependendo dessa característica de longevidade, duas sementes com essas características de vigor e germinação, eu posso ter uma diferença lá no final. Isso?
Então, aí o que se imaginava era que eu tinha, por exemplo, germinação e vigor já seria suficiente, Sim. ok? Mas agora a gente está vendo que esse último componente de qualidade ele é extremamente importante para garantir, né, esses outros dois componentes. Garantir o vigor, né, preservar o vigor, para a semente então poder se expressar ao máximo o vigor lá na frente, após o armazenamento. Então esse é um componente que é adquirido no final do desenvolvimento, que garante principalmente o vigor e depois a capacidade de germinação. Voltando até para ver se eu entendi corretamente também. A questão hoje, no caso que é um componente, vamos dizer, que está trazendo essa maior longevidade, está muito ligado com a utilização ou não de dessecação, que nem o senhor comentou, antes a gente esperava ter o máximo de massa, vamos dizer assim, na semente, e depois ela só iria perder água, né? Então muitas vezes o pessoal já antecipava uma dessecação, e daí para uniformizar, até era utilizado para uniformizar a lavoura e colher tudo de uma vez só. Mas pelo que tu está me comentando, o ideal não seria talvez fazer essa dessecação e deixar ela perder a água naturalmente? Seria isso? Nós temos 2 artigos publicados mostrando que a dessecação leva à perda de qualidade, principalmente longevidade. E aí fica difícil, e vai em relação à sua pergunta, quer dizer, é difícil de afirmar, mas se houve dessecação, pode ser uma das respostas ao problema de baixa vigor que você vê, porque é a importância de adquirir alta longevidade para preservar o vigor. É uma proteção, é como se fosse uma proteção garantindo que os efeitos da deterioração não vão começar durante o armazenamento, ou vai ser bem minimizado quando eu tenho alta longevidade. Isso é uma prática, né, bastante utilizada, né, e que os produtores precisam começar a pensar, principalmente aqueles que trabalham com produção de sementes. Não dá mais, na agricultura moderna, pensar e não dá para brincar. Então, agora, conhecendo como é que se dá a aquisição da qualidade de semente e a importância desse componente, aí a gente tem que ficar atento. E por isso que eu tenho entrado nas redes sociais, é por isso que eu estou trabalhando, divulgando essa extensão, esse trabalho de extensão, de passar essa informação à frente, porque a gente tem publicado os nossos artigos, e até chegar ao produtor demora um pouco. Então a ideia é que comece a chamar a atenção dos produtores, principalmente os produtores de sementes, para esse componente de qualidade fisiológica, que não era levado a sério porque não se entendia. Não é culpa a pesquisa de ninguém. A pesquisa avançou e mostrou e vem mostrando que esse componente é extremamente importante. Eu acho Hoje que já temos mais. Não, eu ia comentar que eu acho que não está ligado somente com a pesquisa ou do pessoal que não dava uma certa importância, vamos dizer, para isso, mas muitas vezes lá atrás não era um problema, né? Que a gente vai pegar, muitas vezes, a dessecação, muitas vezes era utilizada até para uniformização de campo, para facilitar a colheita, para facilitar a parte de UBS, depois classificação, ter um operacional mais fácil, né? Porém, a questão, isso era uma dificuldade que a gente tinha lá atrás. Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, tanto na parte industrial, quanto também de colheitadeiras, o tamanho das colheitadeiras que tem aí, a gente vê que não é mais um empecilho, vamos dizer isso aí. Mas realmente está se tornando um problema, um novo problema agora é essa questão de fazer uma semente de qualidade dos materiais que o mercado está querendo, né? Porque realmente, possivelmente, as cultivares do passado, vamos dizer assim, elas talvez fossem mais rústicas, né? Agora a gente está estreitando cada vez mais a questão de melhoramento genético para a produtividade, que muitas vezes outros atributos que deixavam ela mais rústica, deixavam ela um pouco melhor, vamos dizer assim, mais fácil de produzir, né? Ela não está, além de que, só para adicionar mais uma questão, o produtor também está mais técnico e está vendo perder ou não desenvolver essa semente. Então está cada vez afunilando mais para profissionalização do setor, né? E o clima em cima disso, né? Também. As condições. E aí Mato vai Grosso complicando. ano passado, que diga.
Então, isso precisa ter essa compreensão, então, chamar a atenção da questão do entendimento, né, desse outro componente, a importância dele na produção de semente, né, porque nós temos um período aí de armazenamento que até chegar no agricultor final no ano seguinte, né? Então, isso tem que ser bem pensado, trabalhado para tentar colher, então, no máximo de qualidade fisiológica, tá certo? Que é o que a gente deve pensar, e não no máximo acúmulo de matéria seca. Isso. Tá, hoje, a conclusão que a gente pode pegar até o momento, né, quem escutou até aqui, talvez seja que para lavoura de produção de semente eu não devo dessecar ou não, eu desseco, mas tem um momento certo para isso, para que não tenha um impacto na longevidade da semente. Veja, nós temos 2 artigos científicos publicados, eu acredito que precisa ser trabalhado mais isso, né, a fim de que a gente possa vir dizer, olha, essa é a recomendação. Então, são pesquisas feitas em 2 locais, mas precisamos de mais trabalhos, mais informações, mas há um caminho, há um entendimento, já que se aplica em R7.3, e nesse momento, o R7.3 é um estádio de desenvolvimento da soja, né? Então a gente aplica nesse estádio, mais ou menos, aí, e vamos colher, e daí para frente que adquire longevidade. Então tem mais uns 15 dias aí para frente que a semente vai perdendo água e adquirindo longevidade. Importantíssimo, então, essa observação, mas temos um caminho, temos uma tendência e precisamos trabalhar mais para chegarmos e dizer, olha, a recomendação é essa, eu acho que você precisa avançar nessa questão. Mas é um cuidado que os produtores de semente têm que ter. Vocês chegaram a ver... Não, a minha pergunta ia ser, por exemplo, assim, pensando na longevidade, qual que é o impacto que isso vai ter? Por exemplo, o produtor que hoje vem fazendo essa dessecação comparado com o trabalho aí que vocês fizeram, qual que é o impacto final pensando em longevidade, né, dessa semente? Quando chega lá no final, o vigor dela, a germinação é mais baixo, qual que é o impacto que isso tem lá no final para essa semente? Então, desuniformidade de emergência, né? Tem bastante. Falhas, dependendo chega, também pode, né, morrer, falhas. Bom, isso vai ocasionar o quê? Perdas, né, em produtividade no final. Então você tem menos frutos, pensando na soja, menos sementes. Então aí afeta, aí no caso do grão, né? Quem comprar semente, que está com problema, o grão, e aí tem menos, uma quantidade vai ser afetada. Eu acho que é interessante trazer, pegando uma visão de campo, né, a importância disso. Muitas sementeiras, às vezes, elas não fazem um controle de qualidade, um acompanhamento dos lotes até o momento dele ser. Muitas vezes é feito lá no início, depois ali no meio, não é feito um acompanhamento para saber se lá no final, perto de entregar, ela vai estar nascendo ou não, né? Então, a gente sabe que tem sementeiras que fazem, tem sementeiras que não fazem, e o que a gente observou muito ligado a esse ano, que eu consegui ver no campo, foi que teve lotes, né? No caso, aqui a gente faz esse acompanhamento, teve lotes que chegou lá em agosto, uma semana antes de embarcar, 2 semanas antes de embarcar, e ele caiu lá embaixo, né? Tanto que acabou virando grão, né? Não era mais semente. Foi tirado, e então isso aconteceu. E outra questão que mesmo semente com vigor, eu acho que entra na parte que o senhor comenta das questões climáticas, pegando aqui o Mato Grosso, mesmo semente que estava lá com 90 e tantos % de vigor e 90 e tantos % de germinação, tiveram problemas para emergir, né, nesse ano, que faltou água de novo, teve um sol muito quente, então tem essas questões também que é interessante trazer. E você está certo quando você fala da importância do monitoramento, do acompanhamento da qualidade de semente ao longo do armazenamento antes de encaminhar, antes de embarcar, né, que você usa o termo. Então, essa seria uma outra recomendação. Então, cuidado lá com a dessecação, a questão do monitoramento
das sementes, da qualidade, da germinação, do vigor. Às vezes você faz germinação, tá dentro do padrão, mas aí você precisa monitorar principalmente o vigor. E ter assim, eu fiz o teste no começo, assim que chegou a semente, e como é que está se comportando ao longo do armazenamento. Isso é muito importante, as sementeiras terem essa compreensão e fazer esse monitoramento. Uma outra coisa também que a gente já observou é que existem materiais que são naturalmente mais longevos do que outros. Então, essa também é uma outra possibilidade, né, das sementeiras de identificar os seus materiais que têm mais geneticamente, porque isso é um componente genético, mais, além do ambiente, a influência, né, tem mais longevidade. Então, dá para fazer testes e verificar quais são sementes, quais genótipos ou tem mais longevidade natural do que outros. Aqueles onde já percebe-se que tem, embora tenha uma demanda de mercado para ela, mas é um material que tem uma longevidade menor, você tem que fazer um monitoramento acompanhado da secação, monitorar o vigor ao longo do armazenamento e depois, obviamente, se for possível, né, entregar para aqueles agricultores que estão preparados, vamos dizer assim, para enfrentar as condições adversas que porventura venham a acontecer, principalmente no início do processo, então, quando há a germinação e o estabelecimento da plântula, que é uma fase muito sensível da planta, né, que é essa fase inicial. Como é que eu faço para fazer essa medição de longevidade e analisar vigor e germinação? Pensando em número, né, que tu tinha comentado também. Fiz uma análise de vigor e germinação, por exemplo, quando eu tirei essa semente da lavoura, vou fazer, sei lá, mais uma durante o ano e mais uma lá antes de semear. Como é que é esse acompanhamento, qual que é essa tolerância de perda de vigor e germinação para a gente medir longevidade? Tá. Bom, esses são testes para você avaliar germinação e vigor. E aí as empresas têm os padrões que elas consideram ideal. De vigor, a germinação já tem estabelecido pelo Ministério da Agricultura. E aí para ver se está dentro da questão da germinação. Mas existem testes que a gente faz para determinar a longevidade. Então você meio que cria no laboratório, e as sementeiras têm condições para disso, de criar um ambiente de armazenamento com controle de umidade relativa desse ambiente. Por exemplo, você pode criar isso numa caixa com solução saturada de sal. Aí você mantém a umidade relativa, porque não pode ficar variando muito, numa determinada temperatura. E ao longo desse tempo, do tempo que ela vai ficar armazenada, vamos dizer assim, você vai fazendo a avaliação da qualidade, vai fazendo a avaliação da viabilidade via germinação, avaliando a germinação e acompanhando como é que está a longevidade. Porque tem um componente, uma forma de determinar que a gente chama de P50, é o tempo que leva para metade das sementes morrerem. Então, o material mais longevo vai demorar mais tempo e o material menos longevo começa a cair rapidamente. A viabilidade durante o armazenamento que você cria em condições de laboratório. Então, é uma forma de você, inclusive, selecionar genótipos que são naturalmente mais longevos do que outros. E depois você pode, obviamente, monitorar isso durante o armazenamento. Mas o vigor já é uma indicação que você vai perceber que com o vigor, porque a longevidade protege o vigor. Então, se começa a ver queda de vigor durante o armazenamento, você já começa a perceber que está com algum problema de longevidade. Aí você faz o teste de longevidade no laboratório e confirma. Obviamente que você precisa ter os dados no início, no meio e no final. E uma coisa que a gente vê que é importante colocar no campo um canteiro bem feito, irrigado certinho, né? Que tem uns aí que a gente olha que é complicado, mas pelo menos a gente vê essa diferença de colocar no campo, colocar num canteiro, fazer ali o teste realmente no ambiente para ver se ele vai se desenvolver ou não. Porque muitas vezes no laboratório, que acontece os dois, né? Ou às vezes no laboratório tá um espetáculo e tu bota no campo, não dá nada, tá ruim. Como também acontece que o laboratório, às vezes, pela forma que fez ali a análise, deu muito ruim, tu bota no campo, nasce tudo, né? Então, existe essa necessidade de observação também. Aí muito, muito bem observado. Inclusive na aula a gente fala assim, ó, quando a gente vai o médico pede para a gente uma série de exames, né? E por isso nós temos que também pensar em vigor, não focar só num teste. Então focar testes que a gente faz no laboratório, né? Teste que faz no campo e com união de todos esses testes, né? Para a gente tirar
a informação que nós estamos querendo. Então é importante não só o laboratório, como também no campo, conforme você bem lembrou. Isso é verdade. Não podemos esquecer. Então o vigor, a gente tem que fazer vários testes. Não pode focar só num teste, não. Uma questão que eu acho que é importante trazer, principalmente quando a gente fala de semente de soja, né? Milho é difícil, às vezes, o produtor fazer em casa, vamos dizer assim, né? Tem algumas regiões que possibilitam salvar a semente aí, que não é o caso da maior parte do Mato Grosso, que é 40 graus o ano inteiro quase, mas tem locais que possibilitam. Vamos pegar ali na questão na Bahia, mas lá no sul acontece bastante. E muitas vezes o produtor acaba esquecendo essa questão da longevidade, que nem o senhor comentou, né? Ele colhe, não faz um trato correto, não está armazenado no local correto, vai plantar e não nasce, né? Então, é importante a gente comentar essa questão da importância de entender e a dificuldade que cada ano mais, por questão climática, e acho que muito ligado ao genótipo, o professor comentou, está cada vez mais difícil, né? Fazer semente e com qualidade. Então, as coisas estão ficando mais complicadas e a gente tem que ficar mais profissional. E não podemos deixar de considerar, já que temos esse entendimento, né, desse componente agora importante que está sendo considerado, que é a longevidade, que é assunto que a gente está conversando. Então, a gente tem que estar atento a isso e cercar o que pode vir a comprometer. E se tendo uma semente com alta longevidade, você obviamente vai ganhar muito durante o armazenamento, né? E principalmente nessas questões, nessas regiões em que alguém resolve guardar a semente. Então, se ela tem muita alta longevidade, a chance de ter uma semente melhor, ou de ter uma germinação, uma emergência melhor, né, aumenta muito. Mas tem que estar atento a esse componente aí, né, de longevidade. Quando que é adquirido, então chama atenção, é um componente adquirido no final do desenvolvimento da semente. É como se fosse assim, como se a semente, porque na natureza, está se preparando, porque ela vai ser armazenada no ambiente. Lá atrás, antes da gente, era assim que essas espécies sobreviviam. E ela precisa de estar protegida, de ter mecanismos de proteção para poder vir germinar e dar origem a um descendente. Não é só germinar rápido, mas ela precisa também proteger esse outro componente, que é o vigor, a fim de ter uma planta e iniciar o ciclo de novo e perpetuar a espécie. Então, na natureza, isso funciona assim. Agora, a gente tem um entendimento e trazer isso para nós, para a agricultura, a fim de termos, porque tudo isso vai levar ganhos de produtividade, né? E enfrentar o que a gente está tendo pela frente aí, que agora são as mudanças climáticas que estão cada vez mais aí batendo na nossa porta. Que traz a importância de uma semente de qualidade que vai conseguir empenhar conseguir fazer a sua função, empenhar a sua função no campo, exato, né? E manter todas as questões que a gente pega. Mato Grosso, vamos dizer assim, começou a chover, deu 20 dias, estava tudo plantado. Estava plantado certo, na velocidade correta, como deveria ser. Todo ano é difícil falar que acontece isso. Mas uma coisa a gente observa que quando a semente é boa, o clima ajuda e o produtor realmente auxilia, o arranjo espacial das plantas, ele traz um grande ganho, uma população correta, né? Ele traz um grande ganho de produtividade. E entra toda a parte de estabilidade da lavoura, não fica os voos do pica-pau, que a gente brinca, né? Fica lá no meio da lavoura. E isso é muito observado, é muito importante para a gente ter um sucesso dentro da lavoura e, infelizmente, muitas vezes o produtor acaba não observando isso, né? Então, acho que essa profissionalização, ela está, que nem o senhor comentou, cada vez mais nos obrigando a ser mais profissionais, porque a gente está numa indústria de céu aberto. Então, vai lá, o clima muda o tempo inteiro, né? Cada ano é um ano, literalmente. A gente tem a questão de outras coisas, que nem preço, por exemplo. Então, a gente precisa ser mais efetivo para o custo de produção tá alto e o preço está baixo, né? Então, são coisas que a efetividade que a gente vai colocar no campo e esses detalhes é o que nos dá a lucratividade muitas vezes, né? Então, saber como vai ser feito isso no desenvolvimento é muito importante, e para o produtor lá na ponta, que muitas vezes acaba não observando isso, também é importante
ele vê tudo que está relacionado para ter a entrega que ele espera do material, né? Não é só colher e passar no OBS e estar pronto, né? Então, acho que é legal trazer essa questão para realmente abrir os olhos da necessidade de observar isso. Mas daí fica uma questão. A briga vai ser tirar a dessecação, né? Exato. Mas a informação está aí, né? O entendimento, a pesquisa, são anos de pesquisa, são 15 anos, que a gente vem 14 anos trabalhando e mostrando. Agora eu resolvi ir mais para frente das redes sociais e começar a falar. Antes estava muito em artigo científico, e a gente publica em revistas fora, e a comunidade científica aceita, reconhece, cita a gente. Quer dizer, nós estamos no caminho, então nós estamos passando uma informação segura para os nossos agricultores, e a forma que eu estou vendo de chegar até eles é via vocês, a ajuda de vocês. Eu agradeço demais, porque aí nós estamos passando a contribuição que vocês estão trazendo, né? Levando a ciência pertinho do agricultor e mostrando para eles, olha, tem um componente aqui de qualidade fisiológica que não foi notado, agora está começando, tem uma relevância, vamos prestar atenção nisso, vamos ficar de olho, vamos monitorar, informar os técnicos, treinar os técnicos, para que eles compreendam direitinho os estágios de desenvolvimento, quando está ganhando cada componente de qualidade fisiológica, né? Entender que o ambiente, obviamente, tem muita influência durante esse processo, e aí o produtor está munido de informação. Isso que é importante. Uma coisa também que precisa ser comentado é que estresses, por exemplo, altas temperaturas e seca, o tempo que a semente tem para ganhar esses componentes de qualidade ficam reduzidos. Então a semente meio que acelera, referindo a semente de soja, por exemplo. Então você tem, por exemplo, 15 dias para a semente ganhar em longevidade. Lá no final do ciclo, se tem algum estresse no final desse ciclo, altas temperaturas, né, muito elevadas, falta de água, ela já está formada, mas esse componente de qualidade, né, vai ser adquirido de uma forma, num período menor de tempo, ao invés de ser 15 dias. Então, ele nunca vai ter o máximo desse componente. Embora ele já, em R7.3, já adquiriu o máximo acúmulo de matéria seca. Então, entender quando esse estresse ocorre, por exemplo, se ocorre no final do ciclo, uma falta, bom, já está no final do ciclo, não vai ter problema. Olha, esse componente de qualidade, ele vai ter um tempo menor de ser adquirido. Ao invés de levar 15 dias, ele vai ser adquirido em 7 dias. Compromete a qualidade. Então, toda essa informação, além da dessecação, além da questão do estresse, que tem problema também no meio do ciclo, na maturação, que compromete a aquisição de vigor e germinação, no final do ciclo, que a gente acha que, agora a semente está formada, mas ela pode acelerar esse último estágio de desenvolvimento e causar problema na qualidade durante o armazenamento. Eu faço germinação, tá bom, alguns testes de vigor no início, assim que a semente chegou, tá ótimo, beleza, armazeno, ela começa a perder qualidade rapidamente. Isso que o senhor comentou a respeito desde a parte de dessecação, né, a parte de divulgar também trabalho científico para que isso chegue também no produtor. Um dos pontos que eu vejo, né, já imaginando uma situação como essa, a lavoura de semente, né, os trabalhos estão indicando hoje evitar a parte da dessecação, principalmente por uma questão de longevidade, qualidade da semente. Muitas vezes é a questão de conseguir argumentar isso muitas vezes com o produtor, quem está produzindo essa semente, né, porque é tão comum já hoje fazer uma dessecação para poder colher, que as consequências, às vezes, para pesar essa consequência de não fazer essa dessecação, que a gente comentou antes, né, desde a parte da lavoura não estar completamente uniforme, então tu já vai ter mais problemas por causa disso. Daí entra aquele negócio que foi comentado no início aqui do episódio, né, sobre os grãos esverdeados, que não necessariamente tem a ver com a dessecação, mas é um problema também que se tem, mas, ou seja, todo o problema que se gera na colheita em função disso.
por uma coisa que é difícil a gente explicar para o produtor porque ele não está vendo, né? Qualidade a gente não vê ela, é só analisando. Então, escalonar os campos de produção de semente, né, para ter uma logística melhor, dentro do possível, né? E mostrar, deixa um material sem dessecar e o outro, vamos seguir, faz um teste para ver, assim. Mas essa informação tá aí, né? E agora o agricultor precisa começar a pensar, o produtor de semente precisa começar a pensar seriamente sobre essa questão, já que a gente tem visto que compromete sim a qualidade. E o sistema está ficando, temos que ser cada vez, já comentado, né, mais profissional, as mudanças, né, do clima estão aí, então onde a gente puder cercar, né, durante, né, desde a implantação, a condução do campo de produção de sementes, a fim de ter o máximo desses componentes na semente na hora que eu for colher. Então, é sempre procurar colher com o máximo de qualidade fisiológica. Lembrando que qualidade fisiológica são germinação, tolerância de secação, vigor e longevidade. Não é só germinação e vigor. Tem a longevidade também. Para finalizar até, professor, hoje a gente tem mapeado essa questão de em quais momentos específicos do desenvolvimento, vamos pegar da soja, de quais momentos específicos do desenvolvimento da soja, as interferências climáticas, do desenvolvimento da planta, etc., ele vai desempenhar, digamos assim, os principais fatores no desenvolvimento dessa semente de qualidade, desse vigor, nessa germinação. Isso. A gente tem hoje isso já balizado pela ciência? Sim. Então, esses estresses no meio do desenvolvimento vai comprometer a germinação e o vigor, né? E aí vai depender de quando que isso aconteceu, porque você não tem como acertar, né? Então, dependendo do momento em que ocorre esse estresse, por exemplo, sementes verdes vão acontecer sementes verdeadas, né, vão acontecer mais cedo, quando estresses de altas temperaturas, principalmente alta temperatura, viu? Não só seca, mas altas temperaturas nos estádios R6, R7, aí a clorofila não é degradada, fica presente na semente. Já a longevidade é mais tarde. Quando você acredita que a semente está perdendo água, mas se for muito severo o estresse, você tem um encurtamento do tempo que ela precisa para ganhar longevidade, que são em torno de 15 dias, de R7.3 até R9. E aí, se tem algum estresse nessa fase, ela encurta o ganho. Então, a literatura eu só citei alguns aqui, mas está tudo mapeado, a pesquisa mostra exatamente em qual desses pontos, né, do desenvolvimento da semente, se houver um estresse, o que vai levar. A semente não vai ser formada, quando na fase embriogênese para a fase de maturação, ela está ganhando, é um dreno sugando as reservas da planta, né? E aí, se há um estresse ali, a translocação de reserva vai ficar comprometida, então vai afetar o vigor, afeta a germinação. Então vai depender da fase do desenvolvimento e entender, então, isso que é importante. Quando cada componente está sendo adquirido, os técnicos precisam compreender, e aí você começa a entender, ok, então afetou mais tarde, então afetou longevidade, afetou mais cedo, então aqui é vigor, um pouquinho mais cedo, vai dar semente verde. Então tudo isso tem sim, a pesquisa tem isso bem claro, bem evidente, mostra muito claro os momentos, né, que ocorreu algum estresse. Nós temos, só para acrescentar aqui, para finalizar então, como você falou, nós temos uma tese de doutorado terminando em que a gente usou fazer escarificação do solo a 40 centímetros de profundidade e aplicação do calcário em profundidade. Nós tivemos ganhos relevantes com relação a vigor e longevidade. Isso é um material que ainda não foi publicado, mas eu só estou comentando algumas práticas, né, que podem ser feitas para a gente ganhar em qualidade, entre elas a longevidade, né? A planta desenvolve melhor, a escolha de material mais geneticamente já comprovado de maior longevidade. Então as empresas, acredito que elas precisam começar a observar isso. Como existe material que tem mais longevidade, tem um componente genético envolvido, por que não trabalhar, pensar em melhoramento nessa questão? Dá para fazer. Tem marcadores moleculares para ajudar, nós estamos trabalhando aqui, desenvolvendo marcadores moleculares que vão ajudar demais no avanço do melhoramento, então você não precisa ficar esperando muito tempo, porque tem um marcador, você já identifica aquele indivíduo que naturalmente já é mais longevo,
né? Então é possível fazer isso, quer dizer, tudo isso vai ajudando, né, a gente chegar lá. Então nós temos que ficar profissionais e exigir mais, né, do sistema, para que eles também, os melhoristas, as empresas que fazem o melhoramento, possam produzir materiais mais longevos. Ficar atento à importância da qualidade, porque a gente vê que tem muito melhoramento voltado para outros aspectos, mas a qualidade de semente não está sendo considerada aí, isso na minha opinião. Não, e realmente é o que a gente está observando, né, no mercado. Foi muito para a questão de produtividade, acho que sempre vai buscar principalmente a produtividade, e algumas coisas estão ficando, e o mercado vai se obrigar, vamos dizer assim, a estudar um pouco mais essa questão da longevidade, até para possibilitar que a semente dos materiais mais produtivos estejam disponíveis no campo, né? Então, acho que é bastante importante, eu digo que isso que é o fantástico da agronomia, né, da agricultura, que quando a gente para pensar algo que parece ser tão simples e óbvio às vezes, tu vê que é muito complicado e todas as interações que acontecem no meio podem mudar totalmente, às vezes, uma lavoura que parecia estar a mais top, né? E às vezes aconteceu alguma coisa no desenvolvimento dela que pode ter dificultado, vamos dizer, um processo fisiológico ali que vai refletir depois lá na ponta, né? Na semente, enfim, no grão, na produção como um todo, né? E é o que a gente observa a cada ano, a dificuldade que a gente tem de muitos materiais entrando no mercado, a gente entender esses materiais de uma forma rápida para poder passar um posicionamento, né? Como ele vai se desenvolver em diferentes regiões, e tudo isso ainda ligado com a questão que o senhor comenta, que é a semente, né? A qualidade, a longevidade. Então, é importante a gente comentar tudo isso, e até comentando, já fica um convite, a gente já tinha alinhado, né, professor? Vamos ter um episódio aí para frente falando sobre a questão de sementes esverdeadas. O professor já deu um pequeno spoilerzinho aí sobre o que pode ocorrer, mas a gente vai se aprofundar muito mais, né, sobre esse assunto. Vai ser um prazer falar sobre esse outro problema que nós temos. E outra coisa, tem materiais que são geneticamente tolerantes, não tem resistência, mas tem material que você já deve ter visto, que tem material que dá semente esverdeada, tem material que é quase, você não vê. Isso tem um controle genético e o melhoramento pode ajudar aí, tá? Só levar na Lagoa da Confusão lá e voltar um lado a lado, lá a gente fica sabendo que lá é difícil não dar semente esverdeada, né? Plantado lá na época E nós finalizamos um projeto e que a gente conseguiu mostrar o que está envolvido aí, quais são os genes que então dá, de novo, mais munição. Olha as munições que o melhoramento tem, os marcadores para longevidade, os marcadores para sementes esverdeadas. Eu não sou melhorista, né? Eu estudo a fisiologia da semente, mas eu combino com a parte molecular para entender melhor o que está acontecendo. E ofereço essas munições, vamos dizer assim, para ajudar a ciência e também quem vai ganhar lá na frente, a sociedade, no caso, os produtores, né? Os técnicos que vão ter condições de oferecer um material melhor e, no final, o que vai ganhar? O agricultor. E nós vamos ter mais comida na mesa. Essa é a roda, faz a roda girar, é assim que a gente pensa. Esse é o principal, né? E até para quem quiser conhecer o trabalho aí, que o professor está desenvolvendo também nas redes sociais, ou entrar em contato com ele para tirar dúvidas aí, entender um pouco mais sobre esse assunto, a questão de longevidade, principalmente, pode ir no Instagram, né? @professor.amaralsilva, lá, o professor responde. Até eu brinquei, né? Eu que demorei para responder, que ele veio falar com nós, mas o professor responde rápido e tá querendo realmente trazer esse assunto. Então, vai lá, fala com ele, tira tuas dúvidas. Acho que é isso que a gente está buscando, tanto com o podcast quanto o professor também entrando agora nas redes sociais, né? De realmente fazer essa extensão do conhecimento, que é muito importante, sair da academia apenas, né? Muitas vezes só do papel lá, das publicações, e chegar no campo. Isso, a agricultura, o agro em si, a agronomia, ela é muito boa. Às vezes, em outras áreas, a gente não vê essa extensão para o campo. E no agro brasileiro, né? Tá aí a Embrapa, que é nosso orgulho nacional, como foi o episódio aí que a gente postou na semana passada.
ela traz essa questão de fazer a extensão, colocar toda essa tecnologia e estudo no campo. Então isso é muito legal, até a iniciativa que o professor está tendo, de fazer isso chegar no produtor e a gente conseguir desenvolver cada vez mais aí a nosso agro. Quiser dar um recadinho final, professor? Pode ficar bem à vontade. Ok, então eu agradeço vocês pela oportunidade, eu espero que eu tenha conseguido atingir um grande número de pessoas e agricultores e tenha chamado a atenção sobre esse componente de qualidade que não era explorado por questões de conhecimento. A ciência caminhou mais recentemente nessa compreensão e a importância desse componente de qualidade que é a longevidade. Nós fazemos extensão, né? Estamos fazendo aqui nesse momento, levando a informação para o agricultor, mas não podemos esquecer também que a semente é um grande extensionista, porque a informação que a gente coloca ali vai chegar também ao agricultor, sabe? A gente fica falando da gente fazer extensão, isso aqui, mas por isso é importante a gente trabalhar, porque se a gente trabalhar direitinho com a semente, tudo que a gente fizer ali nela, ela vai atingir o agricultor de forma a garantir alimento, né? Nossa segurança alimentar. Então, muito obrigado pela oportunidade e quero cumprimentar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo ao longo já de quase 6 anos, né? Divulgando o nosso agro aí pelo Brasil afora aí. Um abração, eu estou à disposição de vocês, dos seus ouvintes, dos agricultores. O Cassiano passou aí meu Instagram, também estou lá no LinkedIn, é professor Amaral Silva, agora direto sem o ponto no professor aí depois, né, no Instagram, e a gente faz publicações semanais alertando sobre qualidade de sementes. Tá bom? Obrigado. Até agradecer ao professor, né, por todo esse conhecimento, esse estudo, né, que ele está se dedicando a fazer, que com certeza vai ser um ponto essencial aí, principalmente voltado à qualidade, à produção, à longevidade das sementes. E já fica o convite para quem ouviu esse episódio, né? O professor falou assim para que chegue em bastante pessoas, mas principalmente que chegue em quem precisa, né, esse conteúdo. E então fica o convite aí para o pessoal indicar, né, se tu tem algum produtor, alguém que trabalha voltado à produção de semente, indique esse episódio, manda para a pessoa esse episódio que com certeza, pelo conhecimento que foi aqui passado, vai contribuir bastante aí na produção e na qualidade, né, daquilo que está sendo produzido. Eu esqueci de comentar um ponto que eu acho relevante. Em abril, primeira semana, de 8 a 10 de abril, nós vamos fazer um curso aqui em Botucatu de fisiologia de sementes. Então, você me permite fazer aí um merchandising, mas comentar, esse tema de longevidade vai ser bastante discutido nesse curso. Então nós temos 5 pesquisadores do exterior, então a gente tem pesquisadores da Argentina, dos Estados Unidos, 2 da Europa, além de pesquisadores brasileiros que trabalham com esse assunto. Então nós vamos reunir aqui uma equipe para discutir sobre esse assunto, para nos prepararmos para o que está aí pela frente e levar de novo a informação para o público. Agora, os acadêmicos, os alunos e produtores rurais também que estejam interessados, queiram acompanhar. Então, nas redes sociais, nós vamos ficar falando disso aí bastante sobre esse curso. Então, agradeço também bastante vocês aí por me permitir falar um pouquinho desse outro jeito de fazer extensão, que é treinar agora, né, a academia, os profissionais das sementeiras, os pesquisadores, os alunos de graduação, de mestrado, doutorado, os pós-doutores. Então eles vão também se juntar com a gente e discutir sobre longevidade, sobre vigor, sobre a aquisição da qualidade de semente e a importância disso no cenário que nós estamos vivendo. E fica um recado para todo mundo que está ouvindo, né? No agro, é tanta inovação, tanta coisa que é bem nova, tanto de informação, quanto também de novas tecnologias, que se tu parar no tempo e não tá estudando o tempo inteiro, né? Tu vai ficar para trás. E nós aqui, com o Agro Depende, a gente também está trazendo isso, trazendo essa informação, colocando aquela pulga atrás da orelha, para tu ir correr atrás também e se aprofundar nos assuntos, claro, que tu trabalha, que tu desenvolve, né? Mais focado, que tudo dentro do agro não tem como pegar, que é muita coisa, mas que corra atrás e se atualize constantemente para realmente conseguir chegar no produtor, levar essa extensão do maior conhecimento possível para ele também ter aí a maior lucratividade dentro da área dele, a maior efetividade, e só assim a gente vai conseguir desenvolver cada vez mais nosso agronegócio.
Queria convidar todo mundo também a nos seguir nas nossas redes sociais. Pode nos ver em vídeo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, no Instagram não, desculpa, no Spotify. Então, vai lá, nos procure no YouTube, nos procure no Spotify, outros agregadores de podcast. Nos sigam nas redes sociais, então, o @agrodepende, @CassianoAgro e também o Eduardo Sebastiani. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal! Valeu! Valeu, pessoal.